Sabe quando a mãe engravida, passados alguns meses, o envolvimento se dá com a mãe, com o pai, com os irmãozinhos mais velhos que crescem já depois de nascidos há alguns anos, tios, sogra, tias, vizinhos, comadres. Mas quando esta criança que une a todos, este fetinho que cresce frágil, com a demonstração através de alguns exames de que ele corre riscos de não completar o seu tempo de gravidez, de vida intrauterina e tal, e que todos apreensivos o aguardam e cuidam da mãe, evitam esforços, emoções fortes, para que nada atinja o processo de gestação. A unidade, né? A unidade é necessária, uma unidade fraterna, uma unidade solidária, uma unidade indissolúvel para que esse serzinho cresça e nasça. É isso que nós estamos vendo no Brasil hoje. O nenezinho da União Popular Nacional dá sinais de vida. Há uma gravidez, mas há muitos riscos ainda. Há muitos perigos ainda no ar. Há muitas ameaças. É para isso que eu convido vocês para ficarem aqui conosco e refletirem aqui com a gente sobre esta questão. Bem-vindos e bem-vindas a Abraços Críticos e Fraternos. Caminhando e cantando e seguindo. Pois é, nós vivemos, como reafirmadamente digo aqui, uma grande crise. Digamos assim, sem medo de errar, que o golpe contra a presidenta Dilma não foi sozinho. Ele veio no bojo de uma crise com um elenco de oportunistas e golpistas segurando o cabo da marreta que deu o golpe. A sucessão da ex-presidenta Dilma se deu com um elenco que cresceu de golpistas, mau caráteres, entreguistas, traidores da pátria, inimigos do povo brasileiro, inimigos e hediondos da classe trabalhadora, tudo como parte da crise econômica internacional com a falência do capitalismo e com a agressividade neoliberal. A eleição do mafioso, do descarado Jair Bolsonaro, se deu também nesse contexto. Não foi nem uma virtude a eleição dele, não houve nenhum mérito que colaborasse para que ele se elegesse, nem mesmo uma facada aconteceu, tudo foi mentira, tudo foi fake news, tudo dentro do golpe. E nesse golpe houve profundas rupturas. Muitas rupturas, dolorosas e profundas rupturas. Rupturas que funcionaram como se fosse assim um atropelamento, levando pela frente um corpo que foi se arrebentando todo e o atropelado sendo esmagado por aquilo que o atropelou. Pode ter sido uma patrola, pode ter sido um trem com vários vagões por cima. Foi isso que ocorreu com a classe trabalhadora, que se rompeu toda, se dividiu. O povo brasileiro foi todo fragmentado. E o país paga esse altíssimo preço. Mas isso não é para sempre, isso não dura para sempre. É preciso reunir de novo todo o povo em torno da mesa do café, da unidade, e tomarmos café juntos. E esses sinais vêm sendo dados. Há inúmeros coletivos
Há inúmeras causas que merecem a luta do povo brasileiro, há inúmeras resistências dentro e fora das instituições, né? E há pequenas vitórias aqui e acolá, como por exemplo, Fundeb que era um projeto fascista de tirar dinheiro das escolas públicas, das crianças, para entregar às escolas privadas, esses comércios corruptos, ladrões da educação e do ensino. Pois é. E outras pequenas vitórias que existem por causa da resistência do nosso povo, que se manifesta principalmente por aqui, pelas redes sociais. É a criancinha da unidade que mexe seus bracinhos para cá e para lá, né? A gente consegue perceber que o povo sente que ou se une ou este corpo será totalmente destroçado nos trilhos do Brasil. A unidade. E a unidade tem pelo menos duas grandes frentes, dois grandes campos para ser trabalhada. Uma é o mais difícil no campo popular. Eu venho de longa data de lutas, longos anos de lutas, com alguma experiência nesse sentido. Para acabar com a ditadura, para arredar com a ditadura, com todo o seu poderio militar e financeiro, isso não aconteceu sem unidade popular. Nós tínhamos muitas derrotas, mas nós tivemos muitas unidades. A classe trabalhadora se uniu, o sindicalismo se fortaleceu no final dos anos 80, principalmente. Associações de moradores se fortaleceram e se tornaram verdadeira trincheira de luta e de unidade do povo, desde as favelas, as vilazinhas mais distantes do país até os grandes centros, confederações, união de associações de moradores, unindo as bases populares. Os estudantes freneticamente empunhando bandeiras na luta pela consolidação da unidade da juventude. Os trabalhadores rurais se fortalecendo cada vez mais na reivindicação da reforma agrária e, ao mesmo tempo, pressões poderosas que uniu setores amplos da classe trabalhadora, brutalmente atingida pela ditadura, nos campos do nosso país. Até que se tentou as diretas já e tivemos uma derrota. Aí surgiu o único espaço possível, que foi o colégio eleitoral. E lá se fez uma unidade por cima, que se sustentou porque havia uma unidade por baixo. Pelas bases, que eu acho que é a unidade mais importante que existe, é a unidade popular, a unidade do povo, que foi para frente do Congresso Nacional e sitiou o Congresso, fez o colégio eleitoral ouvir as vozes do povo, o clamor do povo, os gritos do povo que surgiram de todos os quadrantes do país. E tivemos que rachar a ditadura. Aí veio de lá o seu José Sarney, veio para o lado de cá e foi colocado numa chapa com Tancredo Neves, que morreu, e José Sarney acabou assumindo a presidência da República numa unidade que se deu por cima. Por baixo, o povo ainda conseguiu descarregar as suas lutas na Constituinte, na formação de uma Constituição, que Ulisses Guimarães chamou de a Constituição Cidadã, uma carta que conseguiu sintetizar os principais anseios do nosso povo. O triste é que depois dali o povo foi para casa, o povo voltou. Como os animaizinhos voltam para suas tocas, o povo voltou. O povo teria que permanecer na luta. Depois houve o descarregamento da cobrança da execução da Constituição, que saiu da Constituinte, em eleições
como de Lula, de Dilma, etc. Mas cada vez foi se tornando mais insuficiente. Agora vem o grande desafio. Ou nós nos unimos, atendemos esse clamor desse bebezinho que se revolve, que se mexe, que estende os seus bracinhos, os bracinhos da unidade por dentro do útero do Brasil, para nascer novamente forte e poderosa, agora superior ao que houve para derrubar a ditadura militar e fazer a Constituição, ou será a desgraça. Não haverá mais saída. E aí eu concluo dizendo que eu vejo alguns ensaios no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Uns ensaios que me trazem perguntas. Aí eu vi uma frente formada pelo PT, pelo PCdoB, pelo PDT, pelo PSB, pelo Partido Verde, pelo, não sei se o Cidadania está lá também, que é mais para a direita do que para o lado do povo, e até mesmo o PSL, esse partido do miliciano Jair Bolsonaro, e fazendo uma frente para eleger em apoio ao Rodrigo Maia. É claro que esta luta ela é dinâmica e não segue cartilhas dos catecismos religiosos, né, da moralidade religiosa, segue o curso da luta, segue o curso do país que empurra, da unidade que pede para crescer no útero da luta e para nascer. Mas eu me pergunto, Rodrigo Maia é de direita, o pai dele é de direita, fez um governo na prefeitura do Rio de Janeiro de direita, ele cresceu sob o governo do pai dele de direita. Ele era vice do Eduardo Cunha, de direita, raposão, corrupto, ladrão, golpista. Ele ajudou a dar o golpe contra a ex-presidenta Dilma e agora recebe o apoio da oposição com este elenco de partidos que eu acabei de enumerar. É por ali. Não se corre o risco de entregar a formação deste bebezinho chamado Unidade exatamente nas mãos dos abortistas da Unidade, os abortistas dos direitos do povo, os abortistas da classe trabalhadora. Exatamente nesse momento de isolamento social em que o povo não pode sair às ruas, não pode se movimentar, não pode receber a conclamação do país para derrubar e varrer tudo isso. Unidade com Rodrigo Maia. É por aí. Isso ajudará o país? Isso reforçará a unidade que nós precisamos? Frente por cima, une por baixo? Frente com as raposas, ajuda as galinhas dentro do galinheiro? Ou lá adiante seremos todos novamente golpeados? O grupo de Rodrigo Maia é de confiança? Do DEM? Dos ruralistas? Da UDR que matou Chico Mendes? Do Ronaldo Caiado aqui, um escravocrata, governador de Goiás? É por ali. É com essa articulação que nós fortaleceremos a unidade do país. O fato é o seguinte, para terminar, com essas perguntas todas. Eu não tenho respostas prontas, mas eu tenho muitas perguntas. E quero suscitar que vocês perguntem também. Para concluir, eu diria, de qualquer forma, o nosso povo tem que se unir. Tem que cuidar desta criança que se mexe e pede para se unir e pede para nascer, para fazer com que todo o país realmente se salve de uma vez por todas desses golpes todos, desta crise do terrorismo que desce jorrando, matando e destruindo do neoliberalismo, esta fachada destrutiva e satânica do mercado, dos que se atonam de tudo nesse país,
nos assaltando, nos roubando, inclusive a nossa unidade, as nossas alianças, as nossas frentes, as nossas articulações e as marchas do povo brasileiro. Isso nós temos que cuidar e não podemos abrir mão do projeto da unidade da classe trabalhadora, da unidade realmente popular e nacional, que ajude o nosso povo a se libertar definitivamente para tomar o café da justiça econômica e da justiça social. Caminhando e cantando e seguindo